Para vocês, pergunta o ouvinte, o Cássio estará na Rússia integrando a seleção brasileira, não importa, claro, o terceiro goleiro e tal, ou não? Imagina os corintianos perguntando. O que é que vocês acham? Vou começar com você, José Manuel. Boa pergunta. Para mim já estava definido, né? Os 3 goleiros estavam definidos até o anúncio da convocação de ontem. Agora você tem uma pitada de dúvida. Agora eu tenho 10% de dúvida aí. Que o Cássio possa, mas eu ainda acho que o Cássio está na frente dos outros, né? De repente ele está testando alguém, dando uma oportunidade de uma convocação, que significa muito na carreira do jogador para negociações futuras, né? Para transferência até mesmo no mercado europeu. Para o Neto, essa convocação significa muito, né? Mas eu ainda acho que o Cássio, para a Copa do Mundo, deva ser o terceiro goleiro da seleção brasileira. E o Fausto? Acho que vai ser o Cássio. Acho que ele vai pra Rússia. Eu acho que ele vai pra Rússia. O Tite precisa de um cara que ele confie. É evidente que o Tafarel tá levando as escolhas dele e são 2 baita goleiros, né? Que estão já fazendo parte do grupo da Copa do Mundo. E eu acho que essa escolha de terceiro goleiro será do Tite. E o Tite vai levar o Cássio. Na sua opinião? Na minha, sim. E o nosso Nilson César? Olha, terceiro goleiro em seleção brasileira, em Copa do Mundo, joga de ponta esquerda em treinamento. Mas é importante para a carreira. É verdade, para a carreira é importante, mas essa é uma verdade também, né? Essa é uma realidade. O terceiro goleiro, ele joga de ponta esquerda em treinamento, né? Era um pecado quando você tinha Dida Marcos e Rogério Ceni. Meu Deus, isso era um pecado, né? Porque podia botar qualquer um, jogar uma moeda lá. E a gente só lembra que é o terceiro goleiro quando é assim, né? Quando é são assim. 3 desse nível. Porque senão você nem lembra. Quem vai o terceiro goleiro? Ah, não lembro. Ou quando o cara é bom de entrevistas. Exemplo, Gilmar Rinaldi. Gilmar Rinaldi, quando foi como terceiro goleiro, essa coisa toda, era o mais entrevistado. Ele não jogou, mas de qualquer maneira ele dava mas dava ótimas entrevistas. Analisava, abordava então ele realmente ocupou o espaço dele. Muito inteligente. Rogério né? Ceni também existe esse caso. Era do tempo que o cara dava entrevista a hora que ele quisesse. Agora parece, sei lá. Eu não sei se é o cara que não quer dar ou não quer deixar. Também é verdade. Agora não querem deixar, agora é tudo marcadinho. Também é verdade, Então, viu, Nilson, eu tava ontem vendo a entrevista com o Júlio César no Bem Amigos, e ele falou justamente isso, quando o cara também tá sendo preparado, né? E ele foi preparado, porque ele foi atrás do Dida o Dida, o Rogério e ele, quando ele era o terceiro goleiro. E depois ele assumiu por 12 anos aí a camisa titular da seleção brasileira. Então, quando o cara tá sendo preparado, é novo, ele vai como terceiro goleiro. Não foi o caso de Dida, Rogério e Marcos, que ali tinha a mesma média de idade. Só não foi na Copa de 2002 porque resmungou de não ter jogado uma partida inteira na Arábia Saudita. O Vanderlei e eu estávamos lá, em Riad, na Arábia Saudita. Resmungou, deixei o Flamengo e venho, faço uma viagem como essa e não vão me colocar o jogo todo. Aí o Filipão anunciou que levaria o Rogério Ceni. Ele iria para a Copa de 2002, perdeu posição na Arábia Saudita pro Rogério. Mas eu acho que vai ser o Cássio, sabe por quê? Não. Porque falando nisso. Foi comprar lá depois. Como é que é o nome? A burca também compramos. Burca. Você trouxe umas correntinhas, roubaram na semana seguinte. É uma pena. Isso aqui no Brasil. É verdade. O Cássio, sabe o que eu acho, Vanderlei, que ele vai? Eu acho que ele vai pelo conhecimento que o Tite tem dele. Não, o Tite trabalhou muito tempo com o Cássio. Então, como ele trabalhou muito tempo com o Cássio, vai dar uma oportunidade para conhecer o Neto agora e deve levar o Cássio como terceiro goleiro. Legal. Diga, Beto Saad, queremos ouvi-lo. Olha, Vanderlei, meu craque da Jovem Pan, acho interessante ele levar o Neto e não levar o Vanderlei. Ou seja, o Vanderlei vem performando desde o ano passado. O Vanderlei já foi em muitas Copas. Goleiro Vanderlei do Santos. Continua, Beto. Você é goleiro, você joga? Vai, continua. Então, demorou. Não demorei, eu achei ótimo. Deu um somebody love no chefe aí, deu um somebody love. Depois eles falam. Muito não, Beto. Depois eles falam de você. Porque o Vanderlei, já que é para valorizar um jogador, já que é para valorizar o jogador, é fundamental, na minha avaliação, é de fundamental importância que o Vanderlei pudesse ter tido uma chance, ou seja, de ser convocado para valorizar. Opa, faz aí.
Tá fazendo musculação. Os dois, vai, os dois. Vai, levanta. Vai, Beto. Supino. Não mexa muito no estômago. Então, eu acho que não levar o Vanderlei e levar o Neto, não sei qual foi o critério realmente adotado pelo Tafarel, que dedicou muitos dias, até a mais do que ele tinha programado, e ficou no Santos observando o Vanderlei, e a performance do Vanderlei, mesmo no Campeonato Paulista agora, tá absolutamente perfeita. Acredito, o Tite falou que mesmo com essas convocações, o grupo ainda, para a próxima, que será a definitiva para a Copa do Mundo, muitos jogadores poderão voltar ou poderá incluir alguns jogadores. Como ele está fazendo o teste com o William José e chamou o Neto, acredito que o Neto vai ficar. Eu não acho que o cara, apesar da confiança, respeitando muito o que o Fausto disse, dele ter jogado com ele no Corinthians e tal, o Neto vai ficar no grupo. Será o Neto o escolhido, porque vem performando muito bem na Espanha, é um belo goleiro. O Bruno, inclusive, já havia destacado algumas vezes essas atuações, enfim, fundamentais, e o próprio senso de liderança. Acho que o Neto, se futebol é momento, ele está vivendo o melhor momento que o Cássio. Legal. E o nosso Bruno Prado? Eu acho que vai levar o Cássio, mas é um puro palpite. Eu também achava que já estava definido, né, como o Zé Manuel falou, mas quando ele coloca outro goleiro aí, ele mostra que alguma dúvida ele tem. O Cássio, ele jogou um jogo só com a seleção, que foi contra o Japão. Ele entrou no segundo tempo e não foi bem. Ele não foi bem naquele jogo. E esse ano no Corinthians ele não está tão bem como no ano passado. Então fica essa dúvida, mas eu acho que vai o Cássio ainda. Com uma posição de terceiro goleiro, um cara que não vai jogar, eu acredito que ele vai levar um jogador que ele já levou mais vezes. Você fala que o cara para ir tem que estar voando no time dele, mas abre uma janela quando ele diz que eventualmente ele vai levar um jogador que não mereça pelo que está jogando, mas cumpre uma função que ele quer na seleção. Ele precisa. Então, ele precisa, Só tem uma coisa que eu lembrei agora aqui. O Tite teve um probleminha com o Cássio. Vocês lembram, né? Quando ele botou o Walter e o Cássio chiou publicamente. Foi no falecimento da avó dele. O Cássio chiou. Mas aí não foi chamado dele. Tomara que tenha sido superado, entendeu? Então teve um probleminha com ele, então fica essa ressalva aí. O Cássio tá numa grande fase, né? Assim como outros goleiros do Brasil também estão, né? O Vanderlei do Santos, que é um injustiçado, o Fábio também do Cruzeiro pode ser um injustiçado, apesar que eu tenho uma opinião sobre o Fábio goleiro, tem outros goleiros de grande nível aí, o Marcelo Groi tá pegando demais na Libertadores, pegou muito, isso pesa. Mas eu acho que esse grupo é mais ou menos meio que definitivo, até porque são 25 que estão lá. Sim, mas vocês acham que o Neto vai ser colocado para jogar nesses amistosos como titular? Eu não acredito. Então o Tite teria uma dúvida em relação a ele para quê? Para ver se ele come muito, come pouco na concentração, se ele ronca. A tua colocação é perfeita. Porque tá todo mundo falando, muita gente falando nas últimas horas que a cabeça do Tite tá, imagino, esteja assim. O que eu faço agora nesses dois jogos, Fausto? O que eu faço? Coloco o time para treinar, aquele time que eu quero que estreie na Copa, para jogar 90 minutos, né? Vai começar a Copa daqui a pouquinho. Ou não. Ou essa turma que eu levei, eu boto para jogar, para testar, para ver como é que eles reagem. Eu acho que o Tite disse aqui nessa entrevista que ele concedeu à Jovem Pan que ele vai usar esses amistosos para ver a dificuldade da seleção de furar adversários que jogam de uma outra maneira, com linha de 4, com 5 marcadores. Ele ia usar isso como teste para fazer a seleção enfrentar times que jogam desta maneira e a seleção vai enfrentar adversários nessa situação. Então ele vai colocar o time que ele considera ideal, exceção ao Neymar que está machucado, né? Deve fazer uma observação ou outra em relação a esses jogadores que ele possa ter dúvida, mas em poucos minutos e nas observações nos treinos. Então acho que o Neto não está indo para ser testado. Então acho que não vai fugir muito desse grupo que está lá. Tem jogadores a mais, é verdade, por isso que ele vai escolher nas posições que ele tem dúvida, Rodrigo Caio, Jeromel, uma coisinha ou outra coisinha. Acho que o Neto não tá indo lá para dirimir dúvida de ninguém, não. Acho que outros goleiros têm condição, sim, de estarem lá pela condição técnica, pelo momento que vivem, mas acho que essa vaga já ficou com o Neto, viu, Vanderlei? Já ficou. Porque ele não vai colocar o Neto para ser titular.